Tio, Vamos lá, pessoal. Léo, Oi, pode falar. eu acho que começa da página 44 até a 48. Não, até 48. As atividades. Sim, tem algumas páginas da atividade de hoje, da aula passada, que eu ainda vou corrigir. Só estou fechando essa parte do assunto para voltar para a correção. Tá? Ok. E aí, pessoal, a pergunta número 3 da página 49, que a gente tinha parado nela, foi justamente o seguinte: volte ao mapa de exploração mineral no Brasil e verifique se a exploração do gás e do petróleo ela ocorre em terra ou no mar. Então, a produção de petróleo na região Nordeste, coloquem aí como resposta, tá? A produção de petróleo na região Nordeste. Isso. A produção de petróleo na região Nordeste ocorre, ocorre em áreas do litoral. Oi? A maior parte da produção de petróleo no Nordeste ocorre no litoral. Ok? Seguindo então aí com a próxima questão. No sexto ano, estudamos sobre esses recursos naturais. Lembre-se de que estudamos e observe as imagens acima e responda. Qual a importância desses recursos naturais? Ambos são fontes renováveis ou não renováveis? Então, quando a gente pensa na exploração de recursos naturais, sobretudo para a geração de energia, a gente lembra que existem recursos renováveis e não renováveis, não é isso? Qual a principal diferença entre os recursos naturais, renováveis ou não renováveis? Tipo a gasolina. Você usa uma, não pode usar mais Petróleo. dinheiro. A gasolina, ela já é um derivado do petróleo, tá? Mas aí, por exemplo, o petróleo, ele é um recurso natural, renovável ou não renovável? É uma fonte de energia Renovável. Tipo energia solar. Energia não solar. renovável. A grande diferença entre as fontes de energia renováveis e não renováveis, as renováveis são aquelas que, mesmo com a exploração para o desenvolvimento das atividades que a gente realiza, elas não vão se esgotar, tá? Existe a possibilidade de renovação daquela fonte de energia num curto espaço de tempo. Quando a gente Hum, pensa nas fontes não renováveis, como, por exemplo, o gás natural e o petróleo, são fontes de energia não renováveis porque é preciso que haja um período aí de milhões de anos para que ocorra um processo de formação desses recursos. Tio, Oi, é um exemplo é a luz solar e também a luz também o vento, né? também. E aí é justamente que entra o papel das energias renováveis. E isso destacando novamente uma característica, uma potencialidade da região Nordeste, tá? E o Nordeste ele possui grandes reservas importantes de recursos energéticos, como o petróleo e o gás natural. Mas a gente sabe que essas duas são fontes de energias não renováveis, que podem se esgotar durante um período de tempo, tá? E além dos recursos não renováveis, dentro da região Nordeste, a gente tem potencial para desenvolver energia a partir de fontes renováveis, como, por exemplo, a energia eólica, que é a energia gerada a partir dos ventos, e a energia solar. Ok? Vamos lá. Quinta questão aí na página 50. Ela diz o seguinte, ó. No ano anterior, estudamos diferentes fontes de energias renováveis. Você consegue reconhecer qual a forma utilizada na imagem aí ao lado?
Qual tipo de... Isso. A imagem representa produção de energia eólica. Geração de energia eólica. Coloquem aí. Não, pode escrever aí abaixo. Energia eólica. E aí o que é que acontece? Qual é a fonte, qual é a matriz energética que é utilizada aí para desenvolver energia? O vento. E eu pergunto a vocês, essas torres de geração de energia eólica, se elas precisam do vento para se mover, elas têm que ser instaladas aonde? E preferencialmente durante todo o período do ano. Ou seja, na região nordeste. Em alguns pontos, por exemplo, no Ceará, no Rio Grande do Norte, já existem grandes parques de produção de energia eólica, porque são regiões próximas do litoral e que têm uma grande disponibilidade de ventos durante todo o período do ano. E ventos, não basta só ventar durante todo o ano, os ventos precisam também ser fortes. Vamos lá. Isso. E também tem a possibilidade, lugares elevados também é uma possibilidade, e uma outra possibilidade também de instalação de torres de energia eólica não precisam também ser só no continente. As torres podem ser instaladas em alguns pontos dentro do oceano, porque vai ter um aproveitamento muito melhor. Vamos lá. Capacidade instalada de números e parques eólicos por estado. Observe esse gráfico aí, que ele traz um exemplo justamente disso que a gente estava falando, tá? Ou seja, o gráfico aí ele mostra a evolução da capacidade instalada no Brasil para geração de energia eólica entre o ano de 2005 e de 2023. É uma projeção, tá? No caso, até 2020 são dados reais, mas 2021, 2023 são projeções de crescimento. Até porque não chegamos nesse período ainda. E aí, de acordo com essa tabela que tem aí ao lado, a gente já tem, no Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente tem 151 parques de geração de energia, ou seja, 151 áreas diferentes com instalações de torres de geração de energia eólica. Aqui em Pernambuco, a gente tem o quê? 34. E assim vale aí o destaque para outros estados. E se a gente comparar, por exemplo, alguns estados aqui, da região Nordeste, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, a gente vai perceber que eles se destacam nesse quantitativo de parques em relação a outros estados de outras regiões. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente só tem um. No Paraná, também a gente só tem um. No Rio Grande do Sul, a gente já tem 80. Então, percebam que há uma variação entre os estados brasileiros na utilização dos ventos para a geração de energia e o destaque maior fica para a região Nordeste. Vamos lá, respondendo aí mais algumas questões da página 51 para a gente finalizar e ir para a correção, tá? A questão número 6, ela diz o seguinte: observe os dados do gráfico acima com atenção. Quantos parques eólicos estão concentrados no complexo regional do Nordeste e nos demais complexos? O que podemos concluir a partir dessa análise? Então, como resposta, vocês podem colocar aí o seguinte: no complexo regional, do Nordeste,
estão concentrados no Complexo Regional do Nordeste, estão concentrados 512 parques eólicos. 512 parques eólicos. Oi? 512 parques eólicos. 512 áreas onde a gente tem a produção de energia eólica, tá? Enquanto nos demais complexos, oi? Enquanto nos demais complexos possuem apenas 96. Enquanto nos demais complexos possui apenas 96. Só no Nordeste. Na região Nordeste, 512. Essa resposta é, Léo? Isso. De qual? Do número 6 da página 51. Tu parou aonde? Pode repetir? Ó, vou repetir do início para quem não pegou, tá? No Complexo Regional do Nordeste, estão concentrados estão concentrados 512 parques eólicos. Enquanto os demais complexos possuem apenas 96. Eólicos e o que, tio? Coloquei aí no chat, tá? A resposta. E aí, diante desses dados, a gente pode dizer que quem é o maior produtor de energia eólica dentro do Brasil? Qual é a região que mais produz energia eólica? Léo, onde é que fica o chat? É o Nordeste. E Rio Grande do Norte é um dos estados que mais se destacam, tá? Os dois aí estão corretos. Oi, Isaías, pode falar. Já desisti, já. Tá bom. Já achei, já. Ouça. Achou? Beleza. Aham. Vamos lá. Seguindo aí com a nossa próxima questão, ela fala o seguinte, ó. Analise as informações presentes no gráfico e para responder. O que ocorreu com a produção de energia eólica ao longo do tempo? Aponte aspectos positivos dessa transformação. Então, de acordo com os dados que a gente viu no gráfico da página anterior, a produção de energia eólica no Brasil, ela aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. E quais os aspectos positivos dessa transformação? Proximidade com o mar. A forma de conseguir energia também é sustentável. Perfeito. Porque a energia eólica ela é uma energia renovável e também ela é limpa. Não emite nenhum tipo de gás poluente para o meio. Oi? Não entendi. Só um momento, tá, pessoal? Que eu já atualizo essa resposta para vocês. Então, pessoal, como resposta para essa daí, vocês podem colocar aqui. A produção de energia aumentou. E os pontos positivos que a gente observa nesse aumento na produção de energia eólica dentro do Brasil é justamente uma alternativa ao uso de uma energia de uma fonte renovável e energia limpa, tá certo?
atualizem a resposta aí no livro. Por fim, pessoal, resumindo um pouco dessa questão do que a gente tinha falado sobre o complexo regional do Nordeste, ele é considerado, então, uma referência na produção de energia eólica, como a gente já percebeu, pois é responsável por aproximadamente 85% da produção de energia eólica no Brasil. Tá? Então, por aqui a gente conclui essa parte do assunto, que falava um pouco sobre a caracterização das sub-regiões do Nordeste, e a gente viu que a região Nordeste ela não é apenas aquele estereótipo que a gente conhece de praia, no litoral, de cerca no sertão e de uma região com extrema pobreza. A gente viu que há uma grande diversidade de atividades econômicas sendo desenvolvidas de acordo com as características naturais de cada uma das sub-regiões, predominando atividade industrial na região da Zona da Mata, predominando atividades ligadas à agricultura de grandes empreendimentos e agricultura familiar na região do Agreste. Na região do Sertão, a gente viu, mesmo que por conta das adversidades da questão da seca, devido ao emprego de técnicas e de proximidade com cursos d'água, a gente tem uma grande atividade agrícola no setor de fruticultura sendo desenvolvida, e já na sub-região do Meio Norte, predominam atividades agrícolas, sobretudo atividades mecanizadas e outras atividades ligadas ao extrativismo vegetal. Beleza? Na próxima aula, a gente segue com o assunto da página 51, tá? E agora a gente vai corrigir as páginas que eu havia deixado de casa para vocês. 46 e 47. Vamos lá. Ao longo deste capítulo, apresentamos algumas características econômicas. 46. Oi. Tem ainda a página 34. Página 34. Deixa eu ver qual é essa página. É a 44. A 44 é pessoal, minha gente. Eu havia falado com vocês na outra aula. Vamos lá. Ao longo deste capítulo, apresentamos algumas características econômicas, ambientais e sociais do complexo regional do Nordeste. E de cada uma das sub-regiões, com base no que você aprendeu, responda verdadeiro ou falso. Tá? Então, a primeira, ela diz o seguinte, ó. O complexo regional do Nordeste é considerado um dos mais novos do país. Por esse motivo, é um dos que mais apresentam problemas sociais e econômicos. Falso. Exato. Vamos lá. Segundo, o Nordeste foi o principal centro econômico do país durante o período colonial. Verdadeiro ou falso, Augusto? Oi? Verdadeiro? Verdadeiro. Próximo. O Nordeste foi a primeira região a ser ocupada pelos colonizadores portugueses. Por isso é considerada a mais antiga do país. Verdade. A devastação da Mata Atlântica do Nordeste teve início após o fim da colonização. Falso. Foi durante a colonização, tá? Atualmente, o Complexo Regional do Nordeste é uma das regiões subdesenvolvidas e com mais graves problemas sociais do país. Verdadeiro. Por fim, o processo de industrialização do país, principalmente no Centro-Sul, foi o principal fator responsável pela decadência econômica do Complexo Regional do Nordeste. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Segunda questão.
Observe a seguir o mapa da densidade demográfica do Nordeste e depois responda as perguntas. Então, vamos lá. O mapa aí na tela, aparecendo para vocês, de densidade demográfica. Como vocês sabem, de acordo com a legenda, a gente tem ali do mais claro para o mais escuro, por exemplo. No mais escuro, a gente tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E nas regiões mais claras, a gente vai apresentar menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta, ela diz o seguinte: aponte qual sub-região é a mais povoada do Nordeste. Eu acho que ele é que vai ficar no Ó, lembrando, preste atenção, tá? Esse mapa aí na tela, ele está mostrando a região Nordeste como um todo, tá? Mas lembrem-se que a gente estava estudando as sub-regiões do Nordeste. Aí a pergunta quer saber qual é a sub-região mais povoada. Não, sub-regiões. Zona da Mata, Agreste, Sertão ou Meio Norte? Qual das três? Sertão. Litoral? Não, Zona da Mata. O Sertão é a região que apresenta a menor densidade demográfica, tá? Como vocês podem observar aqui, ó, nessa parte central do mapa, tá? Então, coloquem aí, Zona da Mata. Letra B. Podemos observar maior densidade demográfica nas áreas litorâneas. Como você explicaria essa situação? Isso coloquem aí como resposta, bem breve aí, tá? Porque não tem muito espaço. Isso é reflexo do processo de colonização. Do processo de colonização. Que, como a gente sabe, iniciou-se por essa região, tá certo? Próximo. Terceira questão, ela diz o seguinte, ó. Crie uma legenda para o mapa a seguir, identificando as sub-regiões do Nordeste. Depois, faça uma breve descrição de cada uma delas dentro dos quadros. Aí vocês só precisam aí me dizer quem são elas. Quem é a número 1? Qual o nome da número 1? Qual o nome da região número 1 presente aí no mapa? Região. Sub-região. Oi? A número 1 é o? Ó, nessa questão aqui, pessoal. Não entendi ainda. Pessoal, só um momento, tá? Voltando, pessoal, ó, número 1, aí na região, aí o pessoal falou aqui na sala, é justamente o meio norte. E a número 2, quem é?
Sertão. Sertão. A número 3. Agreste. Agreste. E a número 4? Perfeito. Zona da Mata. Vamos lá. Seguindo, então, aí com Qual a é a nossa primeira? próxima questão. Ela diz o seguinte, ó. Léo. Depois de classificar cada uma das sub-regiões na atividade anterior, identifique a qual delas as afirmativas abaixo se referem. Então, aí, a gente tem 5 pontos, 4, na verdade, que destacam características de cada uma das sub-regiões. Então, vamos ver. A primeira diz o seguinte, ó, é uma região de transição entre o sertão e a Amazônia. Meio norte? Podem atualizar aí, meio norte na primeira, tá? Segundo, região intensamente urbanizada e com as maiores cidades, centros industriais do Nordeste. Sudeste. Não. Vamos lá. Dentro das sub-regiões do Nordeste, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, qual delas é a que concentra a maior quantitativo de pessoas, a população é maior, e concentra a maior atividade industrial? Zona Não. da Mata. Zona da Mata, perfeito. Qual é a resposta do primeiro? O primeiro é Meio Norte. Não, a primeira questão. Ah, a primeira questão, deixa eu ver aqui. A primeira é F, as duas seguintes são V, F novamente, e as duas últimas são V. Obrigado. Vamos lá, seguindo com a próxima. Região que se caracteriza pelo clima de seco e baixa ocorrência de chuvas. Não. Sertão, não? Região que se caracteriza pelo clima seco e a baixa ocorrência de chuva. Dentro Sertão. das 4 sub-regiões, onde é que chove menos? No sertão. Sertão. Quem está em casa já respondeu, é isso mesmo, pessoal. Oi? Sertão, perfeito. E o próximo? Região onde a principal atividade econômica é a policultura. Dentro das 4 sub-regiões, qual delas apresenta a maior diversidade de produtos agrícolas sendo cultivados? Agreste. Podem atualizar aí. Questão número 5, vamos lá. Observe as 4 imagens a seguir. Com base nos seus conhecimentos, aponte qual sub-região pertence a cada uma dessas paisagens. A primeira é quem, pessoal? A primeira é uma imagem de qual sub-região? Meio Norte, perfeito. Observem que a gente já, nessa região do Meio Norte, a gente tem uma vegetação mais verde. Essa é a quinta, né, tio? Oi? Já, meio norte, né? Meio Norte. A segunda é aonde? Sertão. A terceira. E a quarta? Agreste. Podem atualizar aí. É importante que vocês lembrem que cada uma dessas sub-regiões, o que vai definir elas é justamente as características econômicas que são desenvolvidas, atreladas às características naturais. A sexta questão, para a gente finalizar, ela diz o seguinte, ó. Segundo o que discutimos sobre a Zona da Mata, preencha o texto a seguir. Então, vamos lá. O quê? É uma sub-região do complexo geoeconômico. Oi? Zona da Mata. Sabe por quê? Lembram quando eu tinha falado com vocês sobre as divisões regionais? Pronto.
Então, a gente viu que tinha uma das divisões regionais, só um momento, tá? Deixa eu só atualizar uma informação aqui. Isso, Zona da Mata, tá ok. Ela pode ser dividida em 4. Pessoal, Subunidades. não, pessoal, volta aí. Volta. Tem um erro aí nesse texto, tá? Foi o que eu estava falando com vocês. Lembram das divisões regionais que a gente viu anteriormente? Sobre as regionalizações do território brasileiro. Lembra que a gente tinha visto a regionalização oficial do IBGE, que dividiu o território em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste? Viram que tem uma outra forma de regionalizar o território, considerando os aspectos econômicos e sociais, que são as regiões geoeconômicas, e aí nós temos Nordeste, Amazônia e Centro-Sul, essas 3 regiões. Ok. A primeira letra aí da frase desse texto, ela está incorreta. Na verdade, não é um A, é um O. Tá? Apaguem aí, risquem aí no livro de vocês e coloquem um O. Então, corrigindo agora, e apaguem aí Zona da Mata, tá? Na primeira. Podem apagar e risquem esse A que tem aí no livro. Coloquem a letra O aí no início. Então, como resposta fica o seguinte, o Nordeste é uma sub-região do complexo geoeconômico, tá? E aí ela pode ser dividido em 4 o quê? Subunidades. Quais são as 4 subunidades? Perfeito. Peraí. Qual é o segundo espaço? O segundo espaço, deixa eu ver aqui, tá? Nordeste também. É Nordeste e Nordeste. Os dois são Nordeste. Pode continuar, tio. Vamos lá. Terceiro, né? Isso agora? Conforme a principal atividade econômica desenvolvida em cada uma delas. Aí coloquem aí, só para a gente fechar, tá? Zona da Mata Açucareira, no próximo, Zona da Mata Açucareira. Depois, plantação. Depois, plantação. Recôncavo Baiano, último. Calma aí, plantação. Plantação. Recôncavo Baiano. Recôncavo Baiano. Petróleo depois. Recôncavo Baiano. Na sequência, a Zona do Cacau. Qual, tio? O penúltimo, tá? É a Zona do Cacau. Não, tio. Depois de Recôncavo Baiano é o quê? Petróleo. Petróleo. Não. Recôncavo Baiano, petróleo, Zona do Cacau e, por último, exportação de cacau. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, finalizando com vocês, tá? Até a próxima aula. Tchau para todos e até a próxima semana, tá? Tchau, tchau.